tudo bem com você? Hoje nós vamos trabalhar a estrutura celular, conhecendo a célula animal e a vegetal. Mas antes, eu preciso deixar um recadinho muito especial para você que está lá em Colossenses 2, do verso 2 e o verso 3. E a palavra diz: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A palavra não está dizendo que alguns tesouros, algumas coisas da sabedoria e da ciência estão em Cristo. A palavra afirma que são todas as coisas. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, muito obrigada por saber que tudo vem de Cristo, que todas as coisas estão em Jesus. Jesus é a nossa esperança, Jesus é o caminho, Jesus é a nossa verdade. Eu quero agora, neste momento, pedir a Ti que guarde cada vida, Senhor, que cuide dos familiares, dos nossos alunos, que o Senhor esteja nos iluminando, ilumine os nossos passos, para que nós possamos sempre caminhar pelo caminho maravilhoso em direção ao Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, agora nós vamos começar a falar sobre a célula. E olha que célula linda. Então, eu tinha que usar o nosso livro. Olha, não é por nada não, mas a nossa escola caprichou nessa figura. Gente, tá lindo demais. Eu fiquei apaixonada, porque a maioria das figuras que a gente tem no livro, ela não é tão linda assim não. Então, vamos aproveitar e vamos conhecer as estruturas celulares. Comentei com você que existe seres que são formados por uma única célula e seres que são formados por muitas dessas células, milhares, então trilhões. O ser humano, ele tem aí em média, quando adulto, 50 trilhões de células, todas com essas estruturas menores. E falei que se a célula é microscópica, imagine o tamanho dessas estruturas que estão ainda dentro da célula. E a primeira estrutura que nós vamos aprender, tá vendo essa camada aqui, ó? A célula não tá desse jeito. Aqui é como se nós tivéssemos feito um corte para você visualizar o que tem por dentro. Mas ela tem esse envoltório todinho nela. E esse envoltório chama membrana plasmática. E essa membrana é que vai controlar o que pode e o que não pode entrar na célula. Ou você acha que qualquer coisa podia entrar na célula? Não é dessa forma. Tem substância que não é para entrar e a célula não permite. E quem vai ser responsável é essa membrana. É como se fosse o portão da nossa casa. Às vezes a pessoa bate, às vezes toca o interfone e ela só fica ali no portão. Não pode entrar. Outras já chegam até a sala, outras já vão mais adiante, pode entrar lá na cozinha, pode entrar mais internamente na casa, mas tem alguns que tem que ficar lá fora. Então, a célula, ela vai ter essa membrana que vai ser responsável em identificar e dizer, ó, isso pode, isso não pode, não, isso aqui não vai entrar, isso aqui pode entrar. Então, a célula, ela vai ter essa membrana para controle. Depois, nós vamos ver aqui uma estrutura muito linda. Eu sou apaixonada pela mitocôndria. Você sabe por quê? Você come, o alimento é digerido, forma-se ali moléculas menores, principalmente da glicose, e vai para onde, Pro? Pois é, essa glicose ela vai entrar na célula e vai para a mitocôndria. Você respira, o seu oxigênio passa ali pela corrente sanguínea, entra na célula e vai para onde? Para a mitocôndria. Então, a glicose proveniente da alimentação e o oxigênio proveniente da sua respiração,
eles vão ser processados nessa estrutura e vai se produzir o que nós chamamos de energia. Energia para todas as suas atividades. Então, isso acontece na mitocôndria. E esse processo, ele recebe o nome de respiração celular. Vai acontecer aqui na mitocôndria. E é muito legal essa produção. Nós temos aqui, tá vendo esses pontinhos pequeninos aqui? Isso daqui são os ribossomos. Os ribossomos, eles têm a capacidade de ler e interpretar ali aquela substância, aqueles aminoácidos, e aí ele vai produzir proteínas. Nós vamos ter os lisossomos, são bolsinhas cheias de enzimas, e essas enzimas do lisossomo vai ajudar a digerir as substâncias que entram na célula. Ou, se tiver alguma organela, vamos supor que essa organela, a mitocôndria, ela está inativa, então o lisossomo vai vir, eles vão vir aqui, vão envolver essa organela, vão digerir e vão liberar essa substância que vai ser transportada na célula para outras mitocôndrias. Quem é que faz o transporte de substância dentro da célula pro? Nós temos aqui, ó, essa estrutura que é chamada de retículo endoplasmático. Quando ele é lisinho assim, nós falamos retículo endoplasmático não granuloso. Quando ele tem essas bolinhas aqui, ó, essas pintinhas, que são grãos, que nada mais são do que ribossomos, que eu acabei de falar para vocês. Então, o ribossomo ele pode estar solto no citoplasma, ou ele pode estar aderido ao retículo endoplasmático. Quando ele está aderido, ele recebe o nome de retículo endoplasmático rugoso. E nós temos outra estrutura que eu quero falar para vocês, tá aqui, que são os centríolos. A célula sempre tem 2 centríolos. Mas eu quero só desenhar algo aqui, peraí. Falando desse centríolo, tá? Vocês viram que eles são 2, então eles vão se encontrar mais ou menos assim na célula. Vou pôr uma célula aqui, e aí eles vão estar lá os 2. Quando a célula vai se dividir, ele vai fazer isso, ó. O centríolo vem para cá, e outro centríolo vem para cá. Então, eles não vão ficar, na hora que a célula vai se dividir, dessa forma juntos. Um vem para um polo, o outro vai para outro polo. Por que acontece isso? Porque aqui dentro do nosso núcleo tem o nosso material genético. Quando a célula vai se dividir, ela vai ter que ter a mesma quantidade de material genético para as células que estão se dividindo. Então, os centríolos, eles fazem aqui, ó, como se fosse uma ponte. É um fuso que eles formam, ligando um centríolo ao outro. E o nosso material genético, vamos supor aqui estão os nossos cromossomos, eles vão ficar aqui, ó, unidos a esse fuso, ó. Vão estar presos a esse fuso. Vou trazer aqui, ó, para você poder entender. Por que acontece isso? Vamos pôr mais um aqui para ficar 3 de cada lado. Nós temos 46 cromossomos, eles vão se duplicarem, e isso quer dizer que 46 tem que vir para um lado, depois e 46 para o outro. A célula, ela vai fazer uma divisão, ela vai se dividir bem aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Essa célula, ela vai sofrendo o que a gente chama um processo de invaginação, que é como se ela estivesse sendo o quê? Exprimida, enforcada aqui. E o centríolo tá aqui, não é verdade? Ó, eles estão aqui. Agora, essas fibras que eu falei para vocês, elas começam a encurtar. Elas vinham uma até a outra, ó. Agora ela começou a encurtar. Por que ela vai fazer isso, Pro? Porque agora ela vai orientar esses cromossomos a cada um estar de um lado da célula. Então, o seu material genético que estava aqui, ó, ele vai continuar aqui. Ele vai ser puxado para cá. E esse também vai ser puxado sempre na mesma quantidade. Quando a célula promover essa divisão aqui,
vai acontecer isso, ó. O núcleo, nossa, seu torto, né? O núcleo tá aqui, o núcleo tá aqui, da célula. O centríolo, ele volta, ele vai se duplicar e vai ter 2 de novo. Aqui, a mesma coisa, vai se duplicar e vai ter 2 de novo. Cadê o material genético, Pro? Dentro do núcleo. E cada célula vai ter a mesma quantidade de material genético. Para isso que serve os centríolos. Mas, além disso, nós vamos ver depois, vamos pegar um exemplo aqui, ó, do espermatozoide. O espermatozoide é a célula, é o gameta masculino, e ele vai ter a presença do centríolo que vai formar essa estrutura aqui, que é chamada de flagelo. E tem células, isso aqui é só curiosidade, tá? Nós estamos vendo aqui o que acontece, mas a gente sempre gosta de falar um pouquinho mais. Nós temos um protozoário que ele recebe o nome de paramécio, e ele é mais ou menos assim, ó, paramécio. E nós vamos ver lá na frente, esse paramécio, protozoário, ele é formado por uma única célula. E esses centríolos que eu falei para vocês aqui, vou até escrever o nome, né? Centríolos. Para a gente não esquecer de quem nós estamos falando. Eles também vão participar na formação dessa estrutura locomotora do paramécio, que são os cílios. Viu só? Como tem, assim, organelas muito especiais dentro da nossa célula. E quem mais que nós vamos falar? Então, nós já falamos do centríolo, falta ainda, nós já falamos dos ribossomos, das mitocôndrias, o retículo endoplasmático, que ele vai ser responsável pelo transporte de substâncias. Se ficar difícil falar do retículo endoplasmático, lembre-se o seguinte, é como se ele fosse o Uber da célula. Ele vai levar as substâncias para todos os lugares da célula. E aqui nós temos o complexo de Golgi. Qual que é a função do complexo de Golgi? Ele vai empacotar as substâncias e ele vai liberar essas substâncias até para o meio externo da célula. Quer ver um exemplo? A cacaca do nariz. Ela é produzida dentro da célula pelo complexo de Golgi e depois ela vai ser eliminada. Toda vez que essa substância é eliminada, nós falamos que é uma secreção, né? Ela está sendo liberada, essa secreção. Então, é mais ou menos assim. Quando olhei a célula dentro para saber da secreção, eu perguntei ao professor, será do Golgi essa função? Bem assim. O complexo de Golgi, ele vai empacotar as moléculas, vai produzir ali, por exemplo, os lisossomos, eles são produzidos pelo complexo de Golgi e ele vai liberar ou para dentro da célula ou para fora da célula. Então, nós falamos aqui de uma célula animal, mas eu quero mostrar algo para vocês lá no livro também. Vou trazer para cá. Aqui nós temos uma célula vegetal. Tem núcleo também, tem retículo, tem mitocôndria, tem. Só que tem um porém. Essa célula, ela vai ter vacúolos grandes. Lá na célula animal, algumas têm vacúolos também. Mas aqui ela tem esse vacúolo para armazenar os nutrientes dela, que vai ser produzido. E aqui nós vamos ter essa estrutura verdinha, que é chamada de cloroplasto. É aqui que ocorre o processo da fotossíntese. O que significa isso? Chega o gás carbônico, chega a água, chega a energia luminosa aqui dentro e o vegetal consegue produzir o seu próprio alimento. Se essa célula armazena no vacúolo uma grande quantidade de reserva nutritiva, então ela vai armazenar aqui a glicose, ela poderia arrebentar, porque ela está cheia. Por isso que, além da membrana plasmática que ela tem, ela vai ter a presença de outra membrana, que é chamada de parede celular.
Então, nós estamos vendo algumas diferenças também na célula dos vegetais, com todas as estruturas. E para finalizar, eu não poderia deixar de mostrar para vocês, aqui nós temos uma célula bacteriana, a bactéria. Tá tudo no livro de vocês e os desenhos estão de arrasar. Aqui nós vamos ter a bactéria, ela tem a presença da sua membrana, ela vai ter parede celular também, mas ela não tem um núcleo igual as células dos animais e vegetais possuem. Por isso que eu deixei o núcleo por último, tá? Olha só, essas dobrinhas aqui, ó, parecem umas nervurinhas aqui. Isso daqui é o material genético da bactéria. Vai ficar solto nessa região que nós conhecemos por citoplasma. Então, nós temos aqui a bactéria, ela é unicelular e ela não tem núcleo. Tá vendo? O material genético dela, parece essa cobrinha aqui, vai ficar solto. Olha a diferença, vamos voltar aqui, que eu preciso mostrar para vocês. Olha, deixei para falar por último. Olha o núcleo aqui. O nosso núcleo, ele tem uma membrana, que é chamada de carioteca, que vai proteger o nosso material genético. E o material genético tá aqui. Quem que é o material genético, Pro? Os nossos cromossomos, os nossos genes, que levam todas as nossas informações. Então, hoje nós trabalhamos as células, você pode conhecer essas estruturas maravilhosas, e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho também da fotossíntese, que é feito pelos produtores, que são os vegetais. Beijo no coração, fique com Deus.